Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. Entenda por que a agente de Wellington considera ruim a oferta de renovação do São Paulo. É cada vez mais clara e evidente a enorme distância entre o que São Paulo oferece ao Wellington para renovação de contrato e o que o próprio lateral esquerdo e seu agente esperam da diretoria. A situação caminha para a saída do jogador no fim do ano, em 31 de dezembro. 2 dias depois de o diretor de futebol Carlos Belmonte dizer publicamente que já fez 5 propostas ao empresário do jogador, mas que os valores pedidos seguem irreais para o São Paulo. O agente do jogador para tentar entender o que tem travado a negociação com o tricolor. O empresário Robson Ferreira diz que 3 ofertas foram feitas pelo São Paulo, mas todas com valores e condições muito similares. O que pleiteamos é mais do que merecido e justo pelo que o atleta vem performando ao longo dos anos e está totalmente dentro da realidade do clube e do mercado. Ele é muito profissional e comprometido e se doou pelo clube, inclusive já teve jogo em que continuou em campo mesmo com o pé quebrado. Muricy Ramalho já disse em entrevistas que ele deixa tudo em campo, disse. Com uma década de clube, o lateral que chegou aos 13 anos no CFA de Cotia e acumula 139 partidas no elenco profissional teve uma oferta recusada do CSKA Moscou em 2023, conta com clubes brasileiros interessados em seu futebol e gostaria de um salário que considera compatível com seu valor. Somente quando esgotarmos as conversas com o São Paulo, a gente ouvirá outras possibilidades. O interesse do Wellington é continuar no clube, mas infelizmente essa permanência não depende só dele. Hoje o São Paulo sabe o que precisa fazer para mantê-lo e não é complicado. Basta realmente querer, disse Robson Ferreira. A diretoria do São Paulo não vê conversas avançadas, mas tem buscado informações sobre Alex Sandro, que deixou a Juventus. Até por isso, o staff de Wellington acredita que o clube tenha valores para investir disponíveis e se sente confortável para manter a pedida bem elevada em relação aos valores atuais, uma vez que o investimento para a manutenção do atleta de 23 anos seria muito inferior a uma proposta ao ex-lateral da Juventus. Hoje o jogador do São Paulo tem salário bem defasado em relação à média do elenco. De qualquer forma, Wellington seguirá jogador até o seu último dia de contrato, se depender da diretoria e da comissão técnica. Na temporada, ele acumula 23 partidas e uma assistência. Vamos usá-lo até o final do contrato. Se ele não renovar, será utilizado até o dia 31 de dezembro. Não temos nenhuma intenção de, se ele assinar um pré-contrato com outra equipe, de liberá-lo no meio do ano. Isso já foi discutido e contamos com Wellington até 31 de dezembro. Trabalhamos com outras opções, mas nossa prioridade é renovar com ele, garantiu Carlos Belmonte em live com os jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi nesta semana. Segunda notícia. São Paulo tem Wellington Rato de volta em jogo-treino no CT. O São Paulo venceu por 3-0 o União Suzano, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, em jogo-treino disputado neste sábado no CT da Barra Funda. A principal novidade foi a participação do atacante Wellington Rato, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo. O jogador havia se machucado na estreia do São Paulo na Conmebol Libertadores contra o Talleres, dia 4 de abril, e não jogou mais desde então. Neste sábado, Rato participou normalmente do jogo-treino, que durou cerca de 45 minutos e serviu justamente para Luiz Zubeldia observar o atacante e outros atletas. Ele estará à disposição do técnico para enfrentar o Internacional na quinta-feira às 20 horas de Brasília, fora de casa pelo Brasileirão. O treinador tricolor montou a equipe que disputou o jogo-treino com atletas que têm menos minutos neste momento da temporada. Alguns garotos das categorias de base completaram o time. Os demais jogadores participaram de um coletivo. O atacante Luca e o volante Guilherme Batista das categorias de base completaram essa atividade. Com Rato recuperado, neste momento o departamento médico do São Paulo tem apenas Rafinha, fratura na fíbula esquerda, e Pablo Maia, cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. É o menor número de lesionados desde o início desta temporada. O São Paulo, inclusive, tem aproveitado o período sem jogos durante a data FIFA para aprimorar o condicionamento físico de seus jogadores. No início desta semana, fez testes no CT da Barra Funda. O técnico Luiz Zubeldia terá, contra o Internacional, o maior número de jogadores à disposição desde quando assumiu o tricolor. Terceira notícia.
Zubeldia tem o melhor início de um técnico no São Paulo em quase 4 décadas. O São Paulo começou o ano com o técnico Thiago Carpini e chegou a conquistar o título da Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras. Mas depois disso a equipe do treinador entrou em queda de rendimento e resultados. Assim, Carpini foi demitido no fim de abril e o Luiz Zubeldia chegou para comandar a equipe. O técnico argentino de apenas 43 anos era jogador e atuava como meio-campista com passagens pelo Lanús. Então, desde sua chegada foram 10 partidas disputadas e nenhuma derrota até o momento. O treinador argentino tem 8 vitórias, 2 empates e um aproveitamento de 86,6%. Além disso, são apenas 4 gols sofridos e 19 marcados. A última vez que um técnico do São Paulo teve um início avassalador dessa forma foi em 1986 com Pepe. O treinador daquela época chegou a conquistar 9 vitórias e um empate. A invencibilidade caiu apenas na 14ª partida. E tem um detalhe desse histórico para animar o torcedor. Além do ótimo início do comandante, Pepe também levou o time ao título do Campeonato Brasileiro daquele ano, o segundo do tricolor na sua história. Já Zubeldia pode igualar ou passar o feito conquistado há quase 40 anos. Mas o técnico argentino não é o único a ficar 10 jogos invictos no comando do São Paulo. Outro velho conhecido da torcida também já conquistou esse feito. Assim como Zubeldia, Dorival Júnior também chegou à marca de ficar 10 jogos invictos no comando do São Paulo, em sua primeira passagem pelo clube. Eles são os únicos treinadores no século a conquistar o feito. Agora, resta ao torcedor esperar como será o restante da temporada no comando do treinador argentino. Por enquanto, ele levou a equipe às oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, além do bom desempenho no Brasileirão. Quarta notícia. Ferreirinha revela a ajuda de Dorival por chegada ao São Paulo. Ele me queria. Nesta temporada, o São Paulo acertou as contratações dos volantes Damian Bobadilla e Luiz Gustavo, além dos atacantes André Silva, Ferreirinha e Eric. O desejo da diretoria é brigar forte em competições como o Brasileirão e a Copa Libertadores. Um jogador que se adaptou muito bem ao clube do Morumbis foi o atacante Ferreirinha, que tem 2 gols em 4 partidas do Campeonato Brasileiro. Contra o Cruzeiro, o camisa 47 ficou no banco. Em entrevista ao jornalista Dudu Garbi, o jogador de 26 anos revelou que a ideia de se transferir ao clube paulista começou no ano passado, após conversas com Rafinha e Alisson. Os jogadores do São Paulo falaram para Ferreirinha que Dorival gostaria de contar com o seu futebol. Com pouco espaço no Grêmio, ele gostou da novidade e a transferência se concretizou em janeiro por R$22 milhões. Em um jogo contra o São Paulo, aqui em São Paulo, o Rafinha chegou em mim e o Alisson falou que o Dorival me queria. Perguntou se eu tinha interesse. Nesse jogo eu nem entrei, iniciou o atacante. Aí fiquei feliz já porque era time de infância. Meu pai também já ficou muito feliz. Durante o ano foi amadurecendo e o Grêmio também não me procurava, para saber se eu queria ficar ou sair, completou em conversa com Duda Garbi. Vale lembrar que Dorival Júnior não treinou o atacante, já que ele aceitou o convite da seleção brasileira e deixou o tricolor. Pelo clube paulista, o profissional ganhou a Copa do Brasil do ano passado. Agora, o time São Paulino está sob o comando de Luiz Zubeldia, que tem ótimo início de trabalho na equipe. O próximo compromisso é contra o Internacional, no dia 13 de junho, e o treinador comemora nos bastidores o retorno de Wellington Rato.